Boa noite a todos. Boa noite, Boa Luiz noite. Ricardo. Boa noite, querido. Boa noite àqueles que irão assistir depois de gravada. Para começar nosso trabalho como de praxe, nós vamos fazer a leitura de uma página edificante, leitura extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. A lição de número 24, chamada Pelas Obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas aqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo da desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagrarmos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Então, com essa belíssima página de Emmanuel, né, que se aplica muito aos nossos dias de hoje, onde existem polarizações de diversas naturezas, tão maravilhosa essa mensagem no que diz que o melhor nem sempre é aquele que concorda conosco, mas sim que concorda com o Senhor. Vamos então nos preparar para a prece, colocando-nos em posição e paralisando nossos pensamentos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, a te rogar a permissão para fazermos mais uma live da noite, onde estaremos estudando o Consolador Prometido, Senhor, e nos comprometendo cada vez mais em colocarmos esses ensinamentos à disposição da vossa obra, Senhor. Pedimos que abençoe os nossos propósitos, que nós sejamos receptivos, que os mentores espirituais nossos
e do nosso irmão Luiz Ricardo possam nos intuir, nos ajudar nos nossos entendimentos e nos nossos propósitos. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que se encontram em situações aflitivas e pedimos àqueles irmãos que se encontram conosco que pensem nos nomes que querem orar por eles, que certamente serão atendidos. Pedimos também, Senhor, a Eurípides Bassanufo, mentor espiritual da nossa casa, aos dirigentes espirituais da nossa casa, que nos abençoem e nos permitam nesse trabalho que ora se inicia. Com essas súplicas e pedidos, Senhor, vamos então por iniciado o trabalho da noite, dizendo graças a Deus. Luiz, então tá contigo, no final a gente volta, tá? Tá bom, querido. Obrigado. Boa noite aí para você. Muito obrigado. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com um tema, até que nos meus 12 anos que eu venho fazendo palestras, nunca ninguém tinha me pedido para fazer um tema sobre Allan Kardec, que no último dia 3 de outubro fez de aniversário, a data de aniversário, de 217 anos. Então, claro que numa palestra de 1 hora é impossível a gente resumir uma vida tão profícua, tão produtiva quanto foi a do nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome, né, de Allan Kardec. Como é um nome tão complicado, eu escutei tanto esse nome, escutando tanta palestra para a gente filtrar as coisas para essa daqui, eu vou passar, a partir de agora, usar o pseudônimo dele, que é o nosso mais conhecido, né? Allan Kardec. Nasce Allan Kardec, então, 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, dentro de uma família extremamente tradicional, de ascendência católica e muito ligado à magistratura, uma família de magistrados, ligado à área do direito. Só que desde muito pequeno, desde muito cedo, nosso Hippolyte, né, ainda, ele mostrava uma tendência completamente diversa daquela que era uma marca registrada dessa família, né, que era a área da magistratura, e ele já mostrava-se completamente diferente, atrelado muito à área do ensino, à área da pedagogia, e como era costume dessas famílias mais abastadas na época, né, eles perceberam logo cedo essa capacidade no rapaz e enviaram nosso Allan Kardec para um seminário, era um colégio interno na Suíça, onde que era tradicional essas famílias enviarem os seus filhos mais promissores para que desenvolvessem determinadas habilidades. E, como nada é por acaso, esse adágio, que tem hora que até cansa a gente falar isso daí, né? Vai o nosso jovem Allan Kardec encontrar a figura de um professor que se destacou e se destaca até hoje. Só da gente falar o nome as pessoas já reconhecem. Que era um professor suíço que tinha um instituto de ascendência luterana, porque é uma área que tem muitos alemães, de língua alemã também como língua oficial, que era Johann Pestalozzi. Pestalozzi foi um educador completamente diferenciado para o seu tempo. Tem uma parte que diz que Pestalozzi trouxe o afeto para a sala de aula. Então ele tinha um sistema completamente diferente, que até hoje a gente ainda carece desse sistema escolar, ainda é muito arcaico se a gente for imaginar o que Pestalozzi idealizou para a época que ele viveu. Ele tinha 3 pontos, ele falava que era a cabeça, as mãos e o coração. A cabeça no sentido de ensinar aqueles jovens pupilos, aqueles alunos, a pensar, a ter exercício de razão crítica, de raciocinar sobre as coisas que eles viam, interpretar aquilo com algum conhecimento. Então, ele ensinava, o quesito maior para ele é que os alunos tivessem capacidade de raciocínio, e não fazer essa decoreba, guardar determinadas coisas para fazer uma prova que depois perdem sentido, né? E
as mãos como meio de ação, de colocar mãos à obra mesmo, e o coração como a parte do afeto. E logo, Allan Kardec já se destacou em meio, e era um instituto que tinha muita gente de muito lugar, de diversas nacionalidades, e Pestalozzi já era um cara tão avançado para a época que ele tinha bolsas para pessoas carentes. Então, dentro desse instituto, existiam diversos estratos sociais, lidava-se com gente extremamente rica, mas também lidava com pessoas que não tinham posse nenhuma e que estavam ali com aquela bolsa de estudo que Pestalozzi disponibilizava para esses alunos, quando ele via algum potencial nesses alunos. E o destaque de Allan Kardec foi tão notável dentro desse instituto, que ele foi passado a uma posição de monitor, de monitoria, que o monitor, aquele aluno que ajuda outros alunos. Ele tem mais facilidade e outros com menos facilidade, ele então passava a ser uma pessoa, um ajudante do próprio professor, né? Um mestre-sala, como eu escutei numa palestra dessa que eu vi. Isso foi primordial, primeiro para o sentido do desenvolvimento de solidariedade. Claro está, gente, se a gente for fazer um retrocesso, um espírito que vem com uma missão do porte que veio Allan Kardec, ele não é uma pessoa despreparada, não poderia ser, não teria lógica Deus colocar uma missão sobre as costas de alguém que não teria a competência necessária para chegar a pôr fim a essa missão. Então, a gente não tem, eu acho assim, essas coisas de curiosidade, elas até certo ponto, eu não vejo curiosidade, eu não vejo necessidade nenhuma em saber quem foi quem. Ah, Allan Kardec foi quem? Ah, mas só a título de mostrar como é que tudo se encadeia. A primeira referência que a gente tem de alguma encarnação de Allan Kardec vem, claro que ele deve ter tido outras anteriores, isso aí é claro, mas vem na figura do centurião Cornélio, que chega até Jesus e fala para ele assim: Senhor, eu tenho um servo que é muito meu amigo na minha casa, ele está doente, e eu gostaria que o Senhor o curasse. E Jesus, olhando aquele centurião, né, que era uma pessoa execrada, porque era o poder, era o representante do poder dominante de Roma sobre a Galileia. Jesus falou assim: pois não, vamos lá ver isso aí. Ele falou: não é necessário que o senhor vá até a minha casa. Eu sei que se o senhor falar que ele está curado, ele vai estar curado. Isso eu estou falando de uma forma mais genérica, não é o texto literal que está nos evangelhos. E Jesus ficou tão assombrado com aquele homem que falou o seguinte: em toda Jerusalém eu não vi ninguém com a fé que esse homem demonstrou. E te digo que vejo seu corpo arder em meu nome. Isso vai se concretizar depois, muitos anos depois, né? Desdobram-se os anos, e vem na figura de Hus, John Hus, que era um dos precursores desse movimento do protestantismo. Então, ele era uma pessoa que ele não aceitava as indulgências da Igreja Católica, ele não aceitava o desvirtuamento do cristianismo. Eu não estou fazendo críticas, tá? São conceitos da história, e a história mostra isso para a gente. Então, essas vendas de indulgência, que era o perdão, você dava dinheiro para a igreja perdoava os seus pecados. Então, essa comercialização da religião, ele não aceitava. Então, foi uma das pessoas com ele, como John Wycliffe, e depois Lutero, né, que foi o monge mais famoso que fez o maior destaque dessa revolução que teve, essa reforma, né, esse protestantismo, o protesto contra os cânones da Igreja Católica, que era o poder dominante religioso da época. E John Hus foi queimado numa fogueira em nome de Jesus. Então, ali já se cumpria essa profecia, né? Então, não era uma pessoa religiosa na acepção da palavra, foi criado dentro de um lar católico, recebeu toda a influência nesse período de estudos no Instituto do Protestantismo, que são muito rígidos, muito disciplinados, uma série de outros fatores que formaram muito o caráter desse jovem Hippolyte. Após esse tempo que ele ficou nesse instituto, ele retorna para Paris,
Ele era de Lyon, mas em Lyon mesmo ele não ficou. Ele só nasceu em Lyon, a família já mudou para Paris. Ele retorna para Paris e começa a sua jornada de educador. Só para vocês terem ideia, porque é tanta coisa aqui, que eu queria detalhar para vocês, eu tive que escrever, porque não dava nem para lembrar. Ele detinha 9 diplomas diferentes. 9 diplomas. Era fluente em inglês, alemão, holandês, italiano, espanhol e francês. Era professor de química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Acho que só isso aí, né, já basta para a gente entender com que tipo de mente a gente estava lidando, qual é o tipo de espírito que você vem para uma missão igual a essa. Era uma pessoa que detinha uma quantidade de qualificações enormes. Era muito conceituado no meio acadêmico francês, é uma pessoa que mudou o ensino de francês, mexeu com o ensino de aritmética, né, da matemática, ele mexeu com o ensino da matemática na França, ajudou nos processos do ensino de francês, também, por sua vez, disponibilizou cursos, fazia cursos para pessoas carentes, alunos carentes, ele disponibilizava esses cursos. E tinha uma vida extremamente trabalhosa. Até os 50 anos de idade, né, quando ele encontra a paixão da vida dele, a Amélie, que ele chamava da Doce Gabi, que era uma mulher 9 anos mais velha, com quem ele se casa. Então, ela tinha um determinado dinheiro de família, que as coisas começam a dar um pouquinho uma melhorada para ele, porque ele trabalhava exaustivamente, tentou criar um instituto com um tio, e o tio perdeu tudo com jogos, acabou levando ele à falência. Então, quer dizer, era uma pessoa que teve uma vida extremamente normal, de trabalho, de conquistas. Não era uma pessoa que a gente podia falar assim, religiosa. Não, ele era um homem de ciência, ele era um homem pragmático. Como homem de ciência, tudo para ele interessava. E nessa época, o magnetismo estava com uma condição de uma coisa de ciência. Então, era uma matéria que ele também, como bom observador, ele fazia questão de estudar aquilo ali. E um belo dia, dentro dessa fase, passando essa fase primordial dessa preparação dele, me aparece um amigo que fala o seguinte, muito entusiasmado com tudo, né? Muito entusiasmado, e fala com ele assim, você tem que ver uma coisa que está acontecendo. Nós estamos tendo umas reuniões aí, onde que as mesas giram. Ele escutou aquilo ali e falou assim, isso aí é muito normal. Eles conheciam essa coisa do eletromagnetismo, então ele falou assim, olha, lá com ele pensou, se eu posso magnetizar uma pessoa, eu também posso magnetizar um objeto e fazer com que esse objeto mova-se daqui para lá. Tem até nome, telecinese. E como esse amigo dele, o seu Carlotti, né, que é o nome desse amigo, que primeiro falou com ele, era uma pessoa dada muito assim, a qualquer novidade ele achava aquilo o máximo, e não era o perfil de Allan Kardec. Kardec, em alguns escritos dele, muito assim, até pela própria revista espírita francesa que ele fundou, ele dá demonstrações de ser uma pessoa extremamente observadora e um excelente juiz de caráter, que sabia sabia conhecer o caráter desses amigos e sabia o que cada amigo desse podia acrescentar para ele. Então, era uma pessoa extremamente racional, né? Era, acima de tudo, um cientista, um homem de ciência, que observava os fatos e que analisava esses fatos a partir de uma lógica de raciocínio, né? Absoluto. Ele não deu muita importância para aquilo ali, só que o seu Carlotti ainda falou assim para ele, mas não é só isso não. As mesas se levantam e respondem perguntas. Ele achou aquilo um pouco estranho e falou assim, olha, então tem alguma coisa a mais do que isso aí. Mas não se entusiasmou muito com aquela novidade, que era como se fosse hoje talvez uma exibição de circo. Aquilo é a sociedade
A sociedade francesa se reunia em torno daquilo ali e era como um evento, como se fosse um evento de mágica, de ilusionismo, qualquer coisa dessa, era muito levado pelo lado mais leviano das coisas, pelo lado de uma diversão total. Isso para ele não era interessante, não tinha interesse nenhum disso. Até que um dia, um outro amigo, que era uma pessoa extremamente diferente do seu Carlotti, que era puro coração, que era um homem bom, como ele relata, mas extremamente entusiasmado com qualquer coisa, o senhor Frontier fala com ele, convida ele para ir a uma sessão dessa, para que ele pudesse observar aquele fenômeno, para que ele pudesse dar o parecer dele, porque eles tinham essa troca de informações, e Allan Kardec era uma pessoa, o Hippolyte ainda nessa época, né, era uma pessoa extremamente conceituada dentro do meio intelectual francês. Era consultado para diversas áreas, só da gente falar aqui quais eram as áreas de domínio que ele tinha, então a gente já vê, ia de astronomia a anatomia comparada, era um conhecimento extremamente abrangente. Então a pessoa extremamente experiente dentro da área do ensino, da área da pedagogia, que já tinham recebido prêmios na França por processos educacionais. Esse homem, então, o senhor Frontier consegue convencer Hippolyte a ir dentro de uma sessão dessa. E ele, observando aquilo ali, teve um insightzinho, falou assim, olha, isso aqui não é o que eu estava pensando, isso aqui passa do que eu acho que era simplesmente uma questão eletromagnética. E a partir daí, ele começa a frequentar essas reuniões. Ele começa a frequentar com a curiosidade, observando aquilo ali, e pouco a pouco essas reuniões foram começando a ser reuniões em casas de pessoas mais sérias. Não tinha virado, não era mais aquele circo onde que as pessoas iam lá para perguntar para a mesa, quantas moedas eu tenho aqui no meu bolso? Eu vou casar com quem? Qual é o nome da pessoa com quem eu vou casar? Essas coisas que criança faz com aqueles jogos de adivinhação, né, que depois passou para essa brincadeira do copo, que de brincadeira não tem nada, ou essas tábuas que tinham lá o sim ou não, o Júlia, acho que o nome é esse mesmo, que tem até um filme sobre esse tabuleiro, que não sabiam, porque ali, o que acontecia? Tinha presença de tudo quanto é tipo de espírito. Era um processo inicial, então esses espíritos mais levianos, brincalhões, como as pessoas também não estavam ali para nada de muito sério, era ambiente propício para que os espíritos mais atrasados, mais brincalhões, mais levianos, respondessem qualquer coisa. E aquilo ali, ninguém estava interessado em levar aquilo por mais do que aquilo se apresentava, como uma diversão, como alguma coisa exótica, como alguma coisa, uma novidade, que fatalmente iria perder a graça em pouco tempo. Só que Kardec, né, vislumbrou ali uma possibilidade, porque como homem de ciência, além de tudo, um filósofo, ele tinha questionamentos, ele tinha teorias que ele tinha já concebido, que ele procurava realmente o entendimento do que era o nosso processo de vida, o porquê da gente estar aqui, qual era a nossa destinação, porque as origens dos nossos sofrimentos, todas essas questões, né, filosóficas, eram matéria de interesse para Allan Kardec. Ele vislumbrou ali naquelas reuniões, de repente, uma oportunidade, não era nada ainda muito concreto, que ele pudesse obter algumas respostas para esses questionamentos. Conforme essas reuniões foram se tornando mais sérias, vamos dizer assim, os espíritos mais levianos perderam a graça de ali estarem, né? Então, é como sempre acontece, se você torna uma coisa com a finalidade realmente positiva, você vai afastar as questões negativas. E Kardec já era um homem maduro para aquela época, ele estava com em torno de 50 e alguns anos, alguma coisinha assim. Eu não me detenho muito nessas datas, porque eu não acho que isso tem tanta importância. Mas ele era uma pessoa já bem madura para a época dele, então era um homem que até certo ponto era um cético, que era extremamente racionalista, não acreditaria nas coisas que ele não tivesse uma comprovação da racionalidade, então era um homem certinho para
para essa missão. Claro que seria. Agora, se não fosse Kardec, seria outro. Porque Deus não coloca uma missão de tal importância sobre as costas de um homem que, dentro de um processo encarnatório, está sujeito às falhas que a própria carne pode induzi-lo. Uma doença, seja lá uma desistência, um desvirtuamento do combinado. Então, se essa notícia, se essa revelação, bem melhor explicado, tinha que acontecer naquele momento, ela aconteceria, fosse por quem fosse. Nessas reuniões que ele começou a frequentar, dentro da família, da casa da família Boudin, ele encontra Didier, um outro luminar também da educação francesa, ele encontra Camille Flammarion, ele encontra Leon Denis, que são, ninguém vem em missão que não tenha quem o ampare nesse processo, né? Então, a gente vai percebendo o seguinte, tudo foi sendo encaminhado, como sempre a inteligência divina coloca, tudo foi sendo encaminhado com muito cuidado, a escolha do espírito que viria com essa missão, todo o encadeamento educacional desse espírito, parar justamente na mão de um camarada extremamente avançado, um professor que era um outro luminar como Pestalozzi, que ensinou conceitos de solidariedade, da universalidade do conhecimento. Tudo isso era necessário para que tivesse esse apanhado doutrinário uma uniformidade, que era necessário. Porque se isso viesse através de diversas pessoas, poderia haver um conflito de ideias, poderia haver um conflito de interpretações, e sendo que Kardec, quando começa a frequentar essas reuniões, quando ele encontra Didier tinha mais de 50 cadernos já, ele já tinha também desenvolvido um trabalho de curiosidade positiva sobre aquela fenomenologia, onde ele fez diversas perguntas, centenas delas, e com as devidas respostas que os espíritos davam àquelas perguntas. E ele apresenta esse material para Kardec. Kardec, no primeiro momento, né, ele não sabe o que ele vai fazer ali, mas começa ali o germe do vislumbramento de um corpo de doutrina. Ele começa a perceber que aquilo ali tem um comportamento, tem uma substância doutrinária dentro daquilo ali. E como é que ele vai desenvolver esse trabalho? Kardec se comunicava com mais de 1.300 unidades, não vamos nem falar centros, porque não era o nome disso nessa época, de comunidades que estudavam esse fenômeno, que lidavam com essa mediunidade nesse formato. E Kardec, na França, usava os médiuns dessa família, usava no bom sentido os médiuns que trabalhavam dentro dessa família Boudin, que eram médiuns muito jovens, e ele começa a levar também perguntas para esses espíritos. E a partir do momento que essas perguntas, ele como filósofo, como pedagogo, como um poliglota, como um homem de ciências, ele começa a fazer perguntas extremamente mais complexas, mais pertinentes. E com isso, esses espíritos mais levianos abandonam as reuniões e fica um espírito chamado Zéfiro, que muito ajudou Kardec em todo esse trabalho. Então, ele começa a elucidar Kardec sobre essa missão que ele teria para coordenar todas essas perguntas, todos esses trabalhos que vinham sendo realizados por diversas pessoas. Ele, em um determinado momento, ele começa a responder às cartas que ele recebia, que eram de uma quantidade tal que era humanamente impossível a ele. Amélie, a mulher, ajudou muito, porque já veio também determinada para esse papel, era também uma pessoa também extremamente educada, de um nível intelectual extremamente alto, inclusive se conheceram no meio acadêmico francês, não foi à toa. Então, viveram uma vida de extrema cumplicidade conjugal, era um casal extremamente amoroso entre eles, então, em tudo muito exemplar. Então, veio realmente para dar esse suporte emocional que era necessário, não tiveram filhos, mas
trabalho de Kardec, como uma personalidade forte que ele tinha, ela jamais teve a pretensão de substituí-lo em momento algum. Ela simplesmente ajudou ele nessa tarefa, e esse simplesmente não é um trabalho de qualquer que fala assim, ela era uma dona de casa, não que isso também seja nada que é preconceituoso, mas assim, ela tinha um papel ativo dentro dessa programação, mas ela não substituía Kardec dentro da formatação que ele estava dando para todo esse trabalho. Ela foi de extrema ajuda para ele, até para também ter essa tranquilidade financeira. Eles não eram ricos, mas ele passou a não ter tanta necessidade de trabalhar em inúmeros lugares, como é relatado, que ele chegou a trabalhar em inúmeros lugares. É extremamente exaustivo a jornada de trabalho dele, fora as pesquisas, fora tudo que ele fazia. Então, nesse momento que Didier, reconhecendo nele a capacidade única que ele tinha e todo o conhecimento que ele detinha, como a pessoa ideal para dar alguma destinação naquelas perguntas, naquelas respostas. Ninguém estava programando entre eles. Kardec falou que ele não tinha pretensão de publicar esses cadernos, não era a pretensão dele. A pretensão dele era um conhecimento íntimo. Ele queria respostas, ele procurava respostas para os questionamentos íntimos dele sobre a questão, como já falamos aqui, por que estamos aqui, para onde a gente vai daqui, por que tantas pessoas sofrem, o porquê das desigualdades. Eram questões extremamente filosóficas. E ele vivia nessa dicotomia religiosa de uma família de ascendência católica, com todo esse ensinamento que o protestantismo formou dentro desse caráter. Então, era um homem extremamente crítico, extremamente preparado para essa função. Nós não vamos cansar de falar isso aqui, porque, com todas as qualificações, ele ainda tinha dúvidas. Ele tinha dúvidas, ele guardava dúvidas, que ele não começou a pegar essas perguntas e falar assim, eu vou fazer essa pergunta aqui, porque essa aqui vai ser a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Não, ele não tinha essa pretensão. Era uma jornada muito individual para ele, até a hora que o plano espiritual falou o seguinte, se prepare, porque vai fazendo toda a sua ordenação, que o momento de chegar a ser publicado, nós falaremos para você. Ele tomou um susto. Ele falou, mas eu não quero publicar, né? Mas aí ele já lidava com essa realidade espiritual muito de perto e já entendia o processo missionário dele. Tanto é que tem uma passagem que ele pergunta a um espírito, né? O que acontece se eu falhar na minha missão? E pergunta o nome desse espírito. E esse espírito fala para ele, para você, eu sou a verdade e te peço descrição. Se você falhar nessa missão de divulgação dessas verdades, outros virão e cumprirão a missão onde você falhou. Porque você há de convir que Deus não colocaria essa missão apenas sobre o ombro de uma pessoa só, porque todos nós somos falíveis. Então, ali, ele já começa esse contato com o Espírito da Verdade, que fala isso para ele. Você tem uma missão. Então, a partir daí, ele entende que tudo aquilo ali é uma missão. É muito interessante a gente falar isso, porque a gente vê tanta gente apregoando ser missionário, né? E quando isso já acontece, a obsessão já está presente. Porque o missionário verdadeiro, ele nunca se apregou como missionário. Eu vejo tanta gente, às vezes eu conversando com amigos, falo assim, eu vim em missão, porque Deus me livre, a minha mulher, aí eu olho para ele e falo assim, eu nunca vi ninguém falar que é obstáculo, só conheço missionário. Nunca vi a pessoa falar assim, olha, o encosto sou eu, missionário é minha mulher, ou meu esposo, seja lá quem for. Não, nós colocamos na posição, eu estou aqui em missão. É um negócio tão interessante, eu lendo essa parte da passagem biográfica de Kardec, eu falei assim, realmente, quando a pessoa fala que é missionário, já perdeu totalmente o nexo da vida e passa a ser obsediado. Isso a gente presencia isso em diversos matizes que não precisam nem ser citados aqui. Mas, a partir deste momento, Kardec recebe
entende a missão para a qual ele foi escalado e começa a fazer toda a organização deste material. Ele vai fazendo toda a organização desse material. Começa aos questionamentos, começa toda a ordenação, que ele nota que aquilo precisa de ter um começo, precisa de ter um nexo, precisa de ter um caminho lógico a ser seguido. Então, basta ver a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Ele não pergunta, ele podia ter perguntado assim, quem é Deus? Não, olha a diferença. Qualquer um ia falar assim, quem é Deus? Se a gente tivesse uma oportunidade, de repente, a grande, talvez a esmagadora maioria, se não todos de nós, fala assim, quem é Deus? Ele, com já um entendimento que ele já começava a angariar daquela realidade espiritual, ele pergunta o seguinte, o que é Deus? É bem diferente de você perguntar quem? Ele pergunta, o que é Deus? E os espíritos respondem, inteligência cósmica universal, causa primária de todas as coisas. Então, aí já tem uma conceituação totalmente diferente da divindade. Né? Bem, é uma questão que já começa a colocar uma série de coisas. Só pela primeira pergunta, a gente já vai vendo como que isso aí era importante que tivesse essa unidade doutrinária, que não se desvirtuasse, não se escapasse por caminhos secundários. Tinha que começar no princípio e terminar no fim, se a gente pode brincar com isso daí, né? Então, todas as respostas que ele procurava, ele começou a encontrar com esses espíritos. Chega esse momento que, auxiliado por todas essas pessoas, porque, imagine bem, ele criou, eu tenho que lembrar aqui qual é o nome do que ele criou aqui, porque é tanta coisa para falar. Ele criou o controle universal do ensino dos espíritos, que está no caráter da revelação espírita, que ele coloca no Livro dos Espíritos, que ele fala sobre o caráter da revelação espírita. Então, ele tinha que ter um controle universal do ensino dos espíritos. Por quê? Se um espírito fala uma pergunta que você faça, ele responde de um jeito, e chega lá na Holanda, a mesma pergunta é respondida por um espírito de outra forma. Como que você vai filtrar o que era lixo e o que era ensinamento realmente positivo, o que fazia sentido, onde estava a verdade daqueles ensinamentos? Então, não era um trabalho fácil. Quando você encontrava uma determinada padronização nas respostas, então ele falava assim, olha, presume-se que essa resposta aqui, que foi dada em quase a totalidade dos locais onde ela foi perguntada, ela teve sempre essa mesma resposta, foi a resposta mais preponderante e a resposta que faz mais sentido racional para essa pergunta. Então, aquela resposta, ela começava a se destacar dentro daquela pergunta e assim iam se fazendo o encadeamento dessas perguntas. Acho que todo e qualquer espírita já teve acesso ao Livro dos Espíritos e só de olhar aquilo ali, percebe como que é o trabalho de ordenação, a lógica que o livro inteiro possui dentro da sua edição, o começo, os meandros, como é que aquilo foi pensado, como é que aquilo foi raciocinado, é de uma beleza enorme e de, assim, assombroso que numa época dessa, 200 e poucos anos atrás, né, 200, menos 200, 150 e poucos anos atrás, né, porque foi lançado o Livro dos Espíritos em 1857, se eu não me engano, porque eu sou muito ruim com data, mas eu tenho ela escrita aqui, se eu estiver errado, eu falo com vocês. Mas a partir do momento que o Livro dos Espíritos é lançado, a gente vê a complexidade, a quantidade de revelações completamente impensadas para a época. Então, os conceitos que são lançados dentro dessa doutrina são completamente, uma revelação total, que modificaria totalmente a visão religiosa.
E, como toda novidade, seria extremamente combatido pelos poderes vigentes, principalmente os poderes religiosos vigentes. Mas isso, como Kardec tinha diversas teorias, ele vai colocando esse conhecimento para poder ordenar as perguntas. Todos os centros que ele mandava, enviavam para ele, isso tudo numa época, gente, que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, eram cartas que demoravam 30, 40 dias para chegar, às vezes mais, às vezes a carta não chegava, isso vinha em lombo de cavalo, vinha nos navios. Então, a dificuldade de você coordenar um trabalho monstruoso desse era enorme, extremamente cansativo. Muito fácil de uma pessoa deixar esse trabalho de lado. Esse trabalho levou para o Livro dos Espíritos em torno de 10 a 11 anos, alguns falam um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos dizer uma década de esforços. Não saiu do dia para a noite. Ele foi perguntando assim, aqui, ó, me responde isso aqui. Tá bom, tá, beleza. Número 2, tá, número 3, vou te perguntar isso aqui. Não, além das perguntas no começo serem totalmente aleatórias, ele percebeu que ali tinha um elozinho que ele podia seguir. Ele seguiu aquele meandrozinho, aquela linhazinha do meio, ele falou assim, aqui, se eu for por este caminho, eu consigo extrair disso aqui um corpo doutrinário. Isso ele percebeu muito claramente. E através dessa percepção é que ele foi filtrar todo esse material. Agora imagina o que era receber essa quantidade de correspondência, conversar com essas outras unidades que a gente ainda não pode denominar de centros espíritas, porque ainda não existia esse conceito espírita. Uma outra coisa que é bom a gente falar, porque senão a gente acaba esquecendo, é o conceito que quando aparece essa figura de Allan Kardec na publicação do Livro dos Espíritos, a gente está até adiantando umas coisinhas aqui, ele se sente muito incomodado. Mas incomodado com o quê? Porque ele é uma pessoa muito conhecida. Se ele lançasse o Livro dos Espíritos com o nome já conceituado do professor, do filósofo, do homem de ciências, as pessoas confundissem a revelação com o homem. Então, ele, numa conversa com esse espírito zéfiro, que nós já falamos aqui, numa conversa muito íntima que ele tinha, muitas vezes em reuniões bem íntimas, esse espírito fez ele saber que uma das encarnações pretéritas dele, ele, ali na Gália mesmo, a região da França, ele tinha sido um druida. Um druida é um sacerdote. Então, ele sempre esteve muito ligado a essa questão religiosa, apesar de, no processo da sua encarnação como Hippolyte Léon, ele não ser um homem, a princípio, de religião. Ele tinha os conceitos de solidariedade, da moralidade, era uma pessoa extremamente ética, de uma dignidade extrema, mas não poderia ser falado assim, ele era um religioso. Por quê? Porque todo o conhecimento que ele tinha, não só da religião católica, não só da religião protestante, dos seus diversos matizes, como de todas as outras que ele tinha, não supriam, não davam a resposta para ele que satisfizesse a capacidade intelectual que ele tinha. Algumas respostas eram vazias, então ele não se conformava com isso, e os questionamentos dele, ele começou a entender, com esse ordenamento, pelas diversas perguntas, que se ele seguisse um determinado parâmetro, dali ele tiraria realmente um corpo doutrinário, surgiria uma nova doutrina. Ele, em momento nenhum, pensou que ele estaria lançando as bases de uma religião. Então, quando a gente escuta, toda vez me perguntam isso. Perguntam, você tem religião, Ricardo? Eu falo assim, tem. Apesar de que, eu vou te dizer, é o que eu falo, e falo muito francamente, você não tire a minha religião por mim mesmo, tá? Mas eu sou espírita, eu sou um bom espírito de porco, mas sou espírita. Sempre falo isso em tom de brincadeira, mas não em tom de brincadeira, é verdade. E as pessoas falam assim, você é de linha branca? Eu falei assim, eu não sei o que é isso. Claro que eu sei o que ele está falando. Mas eu falei assim, de linha branca? Você é Kardec? Eu falei, não, eu sou Ricardo. Não, você está entendendo o que eu estou falando? Eu falei, não estou. Eu falei assim, porque essa é uma questão que você não pode alimentar. Criou, inclusive, uma espécie de elitização do espiritismo, né? Falei assim, eu sou kardecista. Claro que Kardec não vai se aborrecer com isso, porque é um espírito de luz.
um espírito extremamente evoluído. Mas é um malefício que a gente faz para a doutrina, porque essa doutrina, ela é dos espíritos. A doutrina espírita é uma doutrina que nos foi deixada através da comunicação dos espíritos. Então pode chamar até espiritismo. Tudo, menos a pessoa chegar e falar assim, eu sou kardecista. Isso realmente, se as pessoas estão acostumadas com esse termo, por favor, passem a não repetir esse termo, porque não existe. Existe a doutrina espírita, existe o espiritismo, não existe kardecismo. Kardecismo seria se Kardec, por ele mesmo, tivesse criado uma corrente religiosa, uma teoria religiosa. E não é esse o caso. Tanto é que isso preocupou ele no lançamento do Livro dos Espíritos. Então, ele, lembrando dessa conversa que ele teve com Zéfiro, ele usa o nome do pretérito dele, o nome que ele teve como druida, Allan Kardec. Aí vocês podem perguntar o seguinte, vem cá, ele tinha vergonha de falar que ele, um camarada de ciência, muito bem quisto dentro dos intelectuais, do meio intelectual francês, imaginem vocês o que era uma pessoa dessa, de repente, começar a falar sobre espíritos. Então ele devia ter vergonha de falar isso, ele usou o nome de Allan Kardec para se esconder? Não, não foi. Todo mundo sabia que Allan Kardec era Hippolyte, mas só dele ter feito isso, houve uma dissociação, porque se coloca, ele já tinha escrito livros, ele tinha estudos, ele tinha feito trabalhos para melhoria do ensino do francês, para melhoria do ensino de aritmética, então ele era uma pessoa que tinha recebido prêmios, e ele pensou, e muito bem orientado, se ele coloca essa obra com o nome de Hippolyte, as pessoas não iriam entender que isso era uma revelação espiritual. Iam entender que aquilo era um trabalho intelectual do próprio Hippolyte. Então ele vem com esse nome e assina com esse nome, Allan Kardec. Mas não era no intuito de escamotear a verdade, não era nada disso. Porque uma vez a pessoa fala, por que a pessoa usou um pseudônimo? No caso dele foi por essa razão. Porque era uma pessoa extremamente consciente do papel que ele estava fazendo a partir do momento que ele entendeu o seu processo missionário, então ele ficou realmente disponível como canal de abertura para que essa doutrina se manifestasse. E se não fosse ele, como nós bem falamos, seria uma outra pessoa. Mas ele veio e cumpriu esse papel. Sendo que, a partir do momento que ele lança esse livro, vejam vocês uma coisa, ele vai para uma editora e leva os rascunhos desse livro e fala que quer editar esse livro. O editor fala assim, eu não posso lançar esse livro. Porque ele tinha, como as questões espirituais começaram a virar uma questão de diversão, de uma série de coisas, ele tinha lançado muito recentemente um livro que falava sobre as questões espirituais. Não era o que Kardec estava fazendo, mas uma pessoa interpretando essa fenomenologia, né? E o livro tinha sido um fracasso total e esse editor tinha tomado um prejuízo enorme. E Kardec edita esse livro com recursos próprios. Edita o Livro dos Espíritos com recurso próprio. E para o grande espanto de todos, acho que até mesmo de Kardec, talvez, né, que acho que ele não pensava que aquilo ali teria o sucesso inicial que teve a venda do Livro dos Espíritos, começa a vender como um outro orador falou numa outra palestra que eu assisti, começa a vender como água. E aquilo se espalha, né? Mas vocês vejam bem, o editor tinha medo, por quê? Claro, a partir do momento que essa revelação vinha contrariando uma série de preceitos, né? Não era para combater nada, não veio para brigar com ninguém, mas a verdade tinha que ser exposta. Se ela fosse incomodar dogmas de uma determinada religião, ou dogmas de uma outra, se fosse romper com o engessamento das coisas todas, vocês vejam bem, até o advento, porque tudo tem um encadeamento, né? Lutero, onde que também Allan Kardec teve uma influência enorme dele nesse instituto luterano, né? Pegaram o instituto do Pestalozzi, tinha orientação luterana. Ele foi a primeira pessoa que ousou
traduzir a Bíblia, porque isso não podia ser feito. A grande maioria dos padres da época não tinham lido a Bíblia, não era necessário, porque era necessário que eles divulgassem os dogmas da igreja. Não era necessário que eles falassem sobre evangelização, sobre uma série de coisas. Isso é produto, gente, da época, do poder vigente. A contaminação que o cristianismo teve logo de início, quando se associou, né, criou-se a Igreja Romana. Então, paganizou muita coisa, criou uma série de eventos, a própria data de nascimento de Cristo, dia 25 de dezembro, do solstício do verão, festas, é toda uma trajetória que a religião veio encaminhando até o momento que Lutero, não aceitando isso, era um monge, né, vai e coloca as bulas na igreja. Eu esqueci onde que é a cidade, me desculpem. Isso causa um cataclisma na igreja. Ele é excomungado. Então, há essa movimentação da reforma, do protestantismo, né? Protestando contra todas as ilicitudes que eram cometidas em nome da religião. Cruzadas, Inquisição, tudo isso, haviam espíritos mais maleáveis, vamos dizer assim, a realidade espiritual, que não concordavam com isso de jeito nenhum. Nós temos a figura de Francisco de Assis, outros luminares da própria Igreja Católica que não aceitavam o caminhar da Igreja naquele momento, né? Então, vendo a desvirtuação que isso tinha causado do cristianismo original. E essa revelação se pretendia ser uma retomada desse caminho do cristianismo primitivo. Isso, às vezes, pode soar assim, até bastante arrogante para quando a gente escuta isso no momento inicial, falar assim, o Espiritismo é o Consolador prometido, como outras revelações também são também. Então, não é uma questão de arrogância, era questão de reavivar esse ensinamento cristão que estava tão apagado e tão desvirtuado naquele momento. E quando isso chega, isso causou um cataclisma. E é interessante ver que em Barcelona, teve uma queima dos livros espíritas, né? Um bispo de Barcelona, né? É conhecido como o Alto de Fé de Barcelona. Gente, essa palestra aqui não pretende que todos conheçam Kardec em pormenores, porque pessoalmente, eu arranhei essa superfície dessa personalidade tão fantástica, me incentivou a querer, tem bibliografias muito interessantes, que a gente procure conhecer isso em pormenores. Isso apenas é uma data comemorativa, então a gente falar sobre essa figura extremamente poderosa que foi Allan Kardec para todo o movimento dessa revelação espírita. Então, é necessário que a gente entenda tudo isso aí. Então, voltando ao que a gente estava falando, num determinado momento, o bispo de Barcelona teve a belíssima ideia de atear fogos com toda a pompa e circunstância na praça principal de Barcelona, não só o Livro dos Espíritos, que começou, aí já começaram a aparecer outros livros com essa temática. Então, diversos livros de orientação espírita foram queimados em praça pública. E foi a maior propaganda, porque aquilo repercutiu no mundo inteiro. Lembre-se do que eu falei, o mundo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas um evento daquele repercutiu e levou a curiosidade das pessoas. Por que esse camarada ficou tão enfesado que quis queimar esses livros? E foi uma das maiores propagandas, foi um dos maiores elementos de divulgação do Livro dos Espíritos que tivemos. Então, para ver que como um ato, às vezes, de insanidade, eu vou dizer o seguinte, as pessoas são produtos da sua época. Eu fico vendo, muito abismado, vamos sair um pouquinho aqui da questão, as pessoas querendo julgar figuras históricas com o olhar que nós temos hoje. E esquecemos, né? Esquecemos que nós somos aqueles que nós estamos julgando com o olhar da nossa atualidade. Então, quer dizer, eu estava conversando esses dias com um amigo meu, ele falando certas coisas, e achando que tinha que destruir estátuas mesmo de pessoas que fizeram isso, que fizeram aquilo, e ele é evangélico.
Eu, como eu disse, Agonia mesmo, eu sou muito espírito de porco, porque tem hora que eu esqueço completamente o meu conceito do espírita, onde que eu fui criado, e me saio com essas, né? Eu falei para ele, legal, você é evangélico. Ele falou assim, sou. Você conhece um hino que chama Amazing Grace? Eu acho que ele tem tradução para português, mas ele fala, eu antes estava cego, agora eu vejo, né? Quão doce é o Senhor. Ele falou, isso é um hino fantástico. Toda vez que a igreja levanta e canta aquilo ali, eu vou às lágrimas. Eu falei assim, você já teve curiosidade de saber quem foi o autor desse hino? Ele falou assim, não. Então é melhor você começar a rasgar os hinários da sua igreja, demonizar esse hino, porque esse hino foi composto por um milionário que ganhou uma enorme quantidade de dinheiro fazendo tráfico de pessoas escravizadas. Ele me olhou com um olhar tão surpreso que eu falei para ele, é isso aí. Então vamos ter que rasgar os hinos, vamos ter que fazer uma série de coisas, então vamos ter que fazer um revisionismo completamente esdrúxulo com a história. Não se reescreve a história, né? A gente vive essa história, vai melhorando os conceitos históricos, o que é aceito como verdade numa época, até porque, se não for verdade, ela vai ser mutável, porque se é verdade, ela vai resistir ao tempo, ela vai resistir ao crivo da racionalidade, ela vai resistir a tudo e vai permanecer inteira. Só que alguns conceitos que são aceitos como verdades em determinadas épocas, depois se mostram, muitas vezes até monstruosidades. Conceitos que a gente quando para pensar, a gente faz um exercício de julgamento severo. As pessoas julgavam se uma pessoa, por causa da cor da pele, dela ter uma etnia negra, ela tinha alma. Então, isso não eu não estou falando de 2000 anos atrás, não. Então, é para a gente perceber como que a vida ela é dinâmica, ela prospera, ela evolui, às vezes não da forma que a gente quer, porque nós não fazemos ela evoluir, porque não se pode responsabilizar ninguém, somos nós os atores dessa peça. Então, somos nós lá atrás e somos nós aqui no presente, e vamos ser nós no futuro. E esse futuro vai ser tão bom quanto a gente desenhar nesse momento presente. A gente querer reescrever, a gente revisar conceitos é extremamente interessante. É bom que se revise conceitos extremamente negativos, que esses conceitos não possam ser mais aceitos, que preconceitos absurdos sejam revistos, não sejam mais aceitos. Isso é muito positivo, mas querer fazer isso de determinada forma é um contrassenso histórico, é querer olhar o passado com o olhar de quem hoje está completamente distanciado disso. Então, Kardec, ele tinha uma visão completamente diferente desse processo. Ele ordenou tudo dentro de uma padronização que a gente abre o Livro dos Espíritos, a partir de hoje, olhem essa literatura com esses olhos, vejam todo o trabalho fantástico de encadeamento de ideias, dos tópicos, tudo fazendo muito sentido. Se você não tivesse a pergunta número 10, a 12 não faria sentido. Algumas perguntas, é claro, estão muito marcadas pela época, como a questão dos duelos, né? É bem marcante isso daí, porque era uma preocupação, as pessoas resolviam, como se não resolvesse até hoje muitas questões através da violência, né? Mas na época era uma constante, os duelos, até sendo proibidos na França, era uma maneira das pessoas lavarem a sua honra, acertarem suas diferenças. Então ele tem uma questão perguntando sobre duelos, né? Então, fora dessa datação de algumas perguntas, elas podem ser transformadas hoje a questão da violência, a questão do duelo, transformar isso na questão para uma arma de fogo, para uma arma branca, seja lá o que for. Mas ele se importou com o que acontecia naquele momento. Sendo que, às vezes, a gente escuta um outro termo também, que é de uma... eu não sei nem que termo que eu vou falar para também não ser ofensivo. Eu vou usar uma palavra que é apropriada, de uma ignorância no melhor sentido, do que é o espiritismo, que a pessoa falar que é um espírita progressista. Eu desconheço espírita que não seja progressista. Ou então, se essa pessoa não entende que todo espírita tem que ser progressista,
ele não entendeu o embasamento da religião, ele não entendeu o embasamento da doutrina espírita, ele não está entendendo nada, porque não é uma doutrina hermeticamente fechada. Essa revelação, ela comporta um caráter de mudanças, mas essas mudanças, elas só podem ocorrer quando a gente estiver preparado para entendê-las. Essas revelações, não adianta revelar alguma coisa se a gente ainda não entende o que já está revelado. A gente tem tanta coisa para ainda colocar, internalizar dos ensinamentos do cristianismo, principalmente, eu vou ficar com o básico. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou muito honesto quando eu falo isso. Esse conceito, para mim, ainda é bastante estranho. Eu, quando converso com o Criador, eu falo, olha, você sabe da minha total ignorância em relação a você, vamos dizer assim, colocar numa coisa bem coloquial, mas eu sei que você entende, o momento ainda vai chegar que eu vou entender toda essa extensão dessa inteligência absoluta, mas agora eu não tenho subsídios. Então, até para você falar assim, a oração, a gente mentaliza muita coisa. Enquanto você fala assim, Pai Supremo do Universo, Deus maravilhoso, tudo, o que fica na minha cabeça se eu sei que é uma inteligência cósmica universal, causa primária de todas as coisas? Como é que eu materializo a inteligência numa forma que a gente lida muito com as formas? Quando eu faço uma evocação para Jesus, até essa evocação, ela vem contaminada com a imagem que os filmes me deram de Jesus. Eu não acho que deve ser muita loucura, que muita gente deve ter essa imagem. Eu vi há pouco tempo uma imagem de Maria que, através de Francisco Cândido Xavier, que alguém fez essa imagem, que é conhecido de muitos, né? Essa Maria, que eu falei assim, eu não tinha realmente uma imagem de Maria que não fosse a do... Eu falo isso quando Deus falasse, era o Cid Moreira falando. Então, todo isso daí é para entender como que a nossa capacidade de entendimento ela ainda é bastante primária, ela é muito primária. Só que a revelação espírita, ela é em constante transformação. Não é transformação do que foi revelado, é a ampliação desse conhecimento. Como que você vai conseguir ensinar para uma criança operações complexas de matemática, contas que precisa de cosseno, seno, tangente, se você não ensinou as operações básicas para essa criança? Tudo tem um encadeamento lógico. Então, o que a gente consegue absorver dessa revelação é tanta coisa que a gente não consegue colocar no nosso atuar, na nossa ação. Como dizia Pestalozzi, cabeça para raciocinar, mãos para operar e afetividade em tudo o que a gente se dispõe a fazer. Se essa coisa básica, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, não fazer ao seu próximo o que você não gostaria que fosse por ele feito a você. É de uma simplicidade tão grande a base desse ensinamento, e essa base nós não conseguimos colocar ela 100% no nosso dia a dia. Porque se assim fosse, eu não me permitiria fazer julgamentos sobre quem quer que fosse, porque eu não gostaria que alguém fizesse julgamento sobre a minha pessoa. Eu aceitaria todas as pessoas como elas são, porque eu gostaria que eu fosse aceito pelo que eu sou. Então, todos esses conceitos, isso é só para a gente entender que se no mandamento mais principal que Jesus falou, que era o mais importante, nós ainda engatinhamos, o que dirá de todos esses conceitos que abrangem ciência, que abrange filosofia, que abrange conceitos extremamente difíceis de apreensão. Então, quando você fala que é um espírita progressista, eu não sei por que razão a pessoa fala isso, é porque acha que, de repente, o espiritismo está estagnado. Não é essa a questão. As revelações, elas virão, as modificações, porque está lá. Isso não é uma doutrina fechada, ela é uma doutrina que é capaz de ampliar conhecimentos. Ela é inconstante, ela não tem essa constância. O que está escrito, sim, mas o que nós vamos receber ali para frente não é para transformar o que nos foi ensinado. Não é isso que eu estou falando.
Mas mais à frente se revelarão outras coisas que a nossa capacidade de entendimento ainda não está preparada para entender. Se eu não consigo ainda entender o que já me foi revelado, como que eu posso entender questões que estão muito acima da minha capacidade intelectual, da minha racionalidade? É você chegar para uma criança e colocar um quadro lá, uma criança que nem foi alfabetizada, e começar a falar para ela sobre a teoria da relatividade. A criança olharia aquilo tudo, achar, de repente vai até achar os desenhos bonitinhos, mas não vai captar nada disso daí. Então, hoje, essa revelação dos livros dos Espíritos, que tem, eu vou pegar aqui a data aqui, porque senão eu fico falando data aqui, 18 de abril de 1857. Então, realmente, não falei bobagem, não. Essa data, parece que nessa data nasceu Kardec, né? Não é essa a questão. Então, o seguinte, muita gente fala assim, Allan Kardec nasceu junto. Não, o pseudônimo foi usado pela primeira vez no lançamento do Livro dos Espíritos, pelas razões que nós elucidamos, porque ele não queria, ele não podia admitir que essa doutrina que era dos Espíritos, nossa senhora, falei tanto que estou em cima do horário, que essa doutrina que era dos Espíritos pudesse ter um dono. Então, gente, até como homenagem a Kardec, paremos de usar esse termo, se é que usamos, de espíritas kardecistas. Isso não existe, isso não é real. Nós somos espíritas, ponto. Tá? Kardec é um elemento de extrema importância para o movimento espírita como codificador, como homem que organizou todas as perguntas, deu sentido prático a elas e criou um corpo doutrinário que nós chamamos de doutrina espírita. E a ele a gente agradece muito, a gente pede muitas bênçãos do céu sobre essa figura fantástica que foi Kardec, que legou essa herança de luz, onde a gente tenha os nossos questionamentos estão ali, as perguntas estão ali, fora desse livro, toda a literatura que veio justamente para ampliar, para aumentar esse conhecimento, para esclarecer coisas que num primeiro momento não cabiam, porque não comportava o nosso entendimento, era muita informação. Então hoje a gente tem a literatura que vem através dos inúmeros médiuns, de diversas pessoas, literaturas que não vêm mediunicamente, de estudiosos do espiritismo. Então, hoje nós temos uma quantidade de lugares onde que a gente pode aprender que é fantástico. Mas essa base começou com o nosso querido Allan Kardec, a quem a gente homenageia hoje com essa palestra, que simplesmente arranha essa personalidade, que faz a gente querer, ter um gostinho de querer lá ver o que esse homem realizou, como que foi a vida desse luminar da humanidade. Meus amigos, agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade, que a gente possa agradecer a toda a espiritualidade maior que sempre envia a Deus, nosso Pai, Jesus, esse nosso amigo de sempre, que sempre está junto a nós, que sempre está aqui nos apoiando, sempre nos orientando, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores das nossas casas espíritas. Esse agradecimento, agradeço ao Gaeb mais uma vez essa oportunidade, e vou encerrar com uma oração, que é uma poesia minha, que outro dia eu não sei se eu já falei aqui no Gaeb, mas de qualquer forma, eu vou encerrar hoje a minha fala com essa poesia. Oração de gratidão. Até onde meus olhos alcançam, tudo é harmonia e beleza. Maravilhosa perfeição, incrível sutileza, da mais elevada montanha ao mais minúsculo grão. O sol, a chuva e a brisa benfazeja, que acariciam com amor a toda a natureza, atendem a todos, sem fazer a mínima distinção. O orvalho que cai, à semelhança da lágrima, da pétala de uma flor, o sussurro do vento em meus ouvidos, falando coisas de amor, tocam as fibras mais íntimas da alma e aquecem o meu coração. O sorriso mais lindo que vejo estampado no rosto inocente da criança afasta todas as minhas dúvidas e me enche de esperança, que todo mal é passageiro e tudo tem solução. Tudo é paz, felicidade e harmonia, do pôr do sol ao raiar do novo dia nessa interminável rotação. A vida é uma dádiva infinita de amor.
gerada nas alturas sublimes, sobre as bênçãos do Criador, a quem aqui agradeço com simplicidade e gratidão, com esses versos em formato de oração.